And what do you sacrifice? Quanto você está disposto a sacrificar pela liberdade? Esta é a pergunta que ressoa durante toda a saga de Endor, em suas 2 temporadas que culminam no filme Rogue One de 2016. Em Endor, o sacrifício não é apenas uma consequência, mas é o motor que impulsiona toda a luta dos rebeldes contra o Império. Podemos dizer que Endor é uma parábola perfeita do sacrifício, um sacrifício que se baseia na esperança e se conecta diretamente com o amor sacrificial de Cristo e de todo cristão que deseja segui-lo. Endor é uma série do universo Star Wars, que narra a transformação de Cassian Andor, que de um ladrão cínico se torna um herói da Aliança Rebelde. O início da trama se ambienta 5 anos antes dos eventos do filme Rogue One, e mergulha nos primórdios da rebelião contra o Império Galáctico, destacando as complexas escolhas morais e os sacrifícios pessoais dos envolvidos. A série tem uma narrativa muito rica que vai muito além do estilo de narrativa de Star Wars que nós conhecemos. Ela nos mostra como cidadãos comuns podem se tornar revolucionários quando veem as injustiças acontecendo diante dos seus olhos. Ela explora o custo humano dessas lutas, enfatizando os sacrifícios pessoais que vão desde vidas perdidas até renúncias de identidades e relações íntimas. O que torna tanto Endor quanto Rogue One especiais é que não existem ali guerreiros Jedi, Sith lutando com seus sabres de luz incríveis. E obviamente a gente ama tudo isso também. Mas é legal que não existe uma magia presente ali. Em Endor, por exemplo, nem quase ouvimos muito citar sobre a força. Essa história é sobre pessoas comuns que precisam confiar em si mesmos. São pessoas simples e comuns fazendo coisas extraordinárias. Podemos fazer aqui um paralelo muito especial com as ações supremas de Cristo, porque a Bíblia nos diz que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Ou seja, Cristo se tornou um de nós para fazer algo extraordinário por nós. E da mesma forma, cada um de nós, mesmo com todas as nossas limitações e defeitos, e nossa simplicidade, podemos fazer algo pelas pessoas. Seja esse algo uma simples ação no dia a dia, ou algo extraordinário e até sacrificial, que tem a capacidade de alcançar milhares de pessoas e até mesmo gerações futuras. Pense, por exemplo, nos apóstolos que, cada um com as suas capacidades e limitações, uns mais simples, outros mais intelectuais, deixaram sua marca na história através de uma entrega sacrificial por causa de Cristo. E há muitos outros nomes na história que também poderíamos colocar aqui nessa lista. Um dos discursos mais marcantes de toda a série é o do personagem Luthen Rael. Quando questionado por Jung, um dos espiões da rebelião no governo, sobre o que ele estaria sacrificando pela causa, ele profere um dos mais belos monólogos da cultura pop, que eu quero recitar aqui para vocês na íntegra. Quanto você sacrificaria pela liberdade, calma, bondade, parentesco, amor, desistir de toda chance de paz interior. Fiz da minha mente um espaço sem sol. Compartilho meus sonhos com fantasmas. Acordo todos os dias com uma equação que escrevi há 15 anos e para a qual só há uma conclusão. Estou condenado pelo que faço. Minha raiva, meu ego, minha relutância em ceder, minha ânsia de lutar. Eles me colocaram em um caminho do qual não há escapatória. Ansiava por ser um salvador contra a injustiça sem contemplar o custo e, quando olho para baixo, não há mais chão sob os meus pés. Qual é o meu sacrifício? Estou condenado a usar as ferramentas do meu inimigo para derrotá-lo. Queimo minha decência pelo futuro de outra pessoa. Queimo minha vida para fazer um nascer do sol que sei que nunca verei. E o ego que começou essa luta nunca terá um espelho, uma plateia ou a luz da gratidão. Então, o que eu sacrifico? Tudo. Esse monólogo de Luthen está cheio de trechos muito ricos. Porém, eu quero destacar um especial quando ele fala que está queimando a própria vida para trazer um nascer do sol que ele sabe que nunca verá. Isso é muito forte e reflete com exatidão qual é o tipo de sacrifício que estava em jogo aqui. Não só para Luthen, mas para todos os personagens marcantes dessa história. De Cassian Andor, que reluta em permanecer no início, mas vai se transformando num grande herói da rebelião, à medida que ele enxerga as injustiças do Império e reconhece que precisa lutar, abrindo mão, inclusive, de viver um grande amor com Bix, e também escolhe sacrificar o seu futuro ao lado de Endor, por entender que ele era essencial nessa batalha e ela seria apenas um empecilho naquele momento. Passamos pela senadora Mon Mothma, uma das líderes da rebelião, que escolhe sacrificar sua carreira e a vida com sua família pelo futuro da galáxia. Conhecemos também Kino Loy, um dos personagens mais interessantes da primeira temporada, que decide comprar a briga da rebelião dentro do complexo prisional Narkina 5, liderando uma fuga em massa pela vida, mesmo sem garantias de que conseguiria escapar e sobreviver. And that ends today.
É até difícil citar todos eles aqui. Todos aqueles personagens que sacrificaram algo pelo bem comum, abrindo mão de prazeres, amores, família, relacionamentos, sacrificando a própria paz para que outros tivessem paz no futuro, sacrificando a própria liberdade para que outros que eles nem conheceriam pudessem viver a liberdade. E sabendo que provavelmente nunca veriam gratidão ou reconhecimento pelo esforço que tiveram, como disse Lúthien. Mas o que os movia nessa direção? A esperança. Uma frase que é marcante em toda essa história, dita várias vezes, é que rebeliões são construídas sobre a esperança. Não dá para querer vencer um império monstruoso e gigantesco com outro combustível senão isso. A esperança que os rebeldes têm de um novo amanhecer, de melhores dias, de uma galáxia pacífica e livre, é que alimenta essa vontade de lutar mesmo com todas as perdas. Assim como a esperança que eu tenho de que você esteja gostando desse vídeo e deixa aqui embaixo o seu like. Esse like que me ajuda bastante e ajuda também a você, para que o YouTube possa saber o tipo de conteúdo que você gosta e possa te recomendar mais sobre isso. Quando novamente olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz, podemos perceber que ele também alimentava a esperança. Em Isaías 53, versículo 11 diz que ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Ou seja, Cristo tinha esperança de que ele veria todo o resultado do seu sacrifício e ele sabia disso. E da mesma forma, nós cristãos alimentamos uma esperança de uma nova vida na eternidade. O verdadeiro cristão não alimenta esperanças de riquezas e sucessos nessa terra, ainda que possamos obter tudo isso. Mas sabemos que a nossa esperança está num futuro onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem sofrimento, nem pecado. Um futuro de plena paz, justiça e alegria vividas em comunidade diante de Deus. A esperança também é exaltada no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz que ela é uma das maiores virtudes ao lado da fé e do amor. A esperança motiva os nossos sacrifícios, porém, assim como os rebeldes de Endor se alimentavam dela para continuar em sua luta, sem pensar em recompensas egoístas e reconhecimento público, nós também precisamos ter o mesmo pensamento, que os nossos sacrifícios devem ser vividos para o bem do outro. Pais se sacrificam e se doam pelos filhos, filhos se sacrificam pelos pais, maridos e esposas se sacrificam uns pelos outros, pessoas se sacrificam por direitos humanos e causas humanitárias. Endor é a exaltação do amor sacrificial que a Bíblia nos ensina quando diz na primeira carta de João: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A causa rebelde de Endor, no final, não se rebela somente contra o império tirano, mas contra toda a maldade, ódio e sofrimento dos outros. Nós cristãos somos chamados a viver esse tipo de rebeldia, nos doando para dar fim ao sofrimento dos outros, seja pregando o evangelho de Jesus com as nossas palavras ou manifestando esse evangelho amando as pessoas de forma sacrificial. Rebellions are built on hope. A história de Endor possui muitas camadas e alguns temas perpassam pelo fio condutor do sacrifício. E dentre eles podemos destacar alguns, como o autoritarismo do governo opressor do Império, que impõe terror e medo na população da galáxia, através de sua força e poder de narrativa para enganar e oprimir as pessoas para alcançar seus objetivos. Vemos isso nitidamente quando o Império começa a trabalhar para destruir a comunidade do planeta Gorman, com a finalidade de extrair o mineral calcita, que é uma importante fonte de energia para a construção da Estrela da Morte, a arma destruidora de planetas. Sabemos que ditadura e autoritarismo são um tema bastante em pauta atualmente, inclusive com muitos cristãos no Brasil e no Ocidente defendendo essa atrocidade, infelizmente. Mas o autoritarismo é uma privação de liberdade das pessoas e não existe nada de cristão nisso. Inclusive, eu publiquei um vídeo recentemente de como esse tema de autoritarismo se manifesta na cultura pop e por que cristãos jamais deveriam concordar com esse tipo de coisa. O link vai aparecer aqui em cima do card e também na descrição desse vídeo. Outro tema interessante na série é a moralidade. Em Endor, nos deparamos com um dilema moral desconfortável. Os rebeldes são os mocinhos, mas nem todas as formas de autossacrifício são inerentemente boas, especialmente quando o sacrifício esvazia sua humanidade. Não devemos trilhar o caminho onde os fins justificam os meios, pois este é inclusive um lema usado por governos e ideologias que cometeram atrocidades na história da humanidade. Por isso, diferentemente da ficção, na vida real nós precisamos encarar isso de outra forma. Não podemos ser hipócritas de usar o ódio e a maldade que tanto criticamos como uma arma ao nosso favor. A resposta cristã sempre será o amor, sempre será dar a outra face e nunca causar mais morte e sofrimento. E por fim, um terceiro tema muito importante é a construção da comunidade em torno de um propósito. O próprio criador da série, Tony Gilroy, aborda essa questão em uma entrevista no site StarWars.com. Os seres humanos são seres comunitários e estão sempre buscando um senso de pertencimento a um grupo de afinidade ou causa em comum. Assim como os membros da rebelião, mesmo sendo pessoas diferentes, de classes sociais
ideais diferentes e visões diferentes se uniram em comunidade em torno de uma causa. O chamado de Cristo para nós é exatamente esse: ser uma comunidade unida em torno do amor de Cristo e do amor ao próximo. Mesmo sendo pessoas tão diferentes, com gostos tão diferentes e visões de mundo muito distintas, nos reunimos em torno de algo que nos une e nos completa. Quanto você está disposto a sacrificar pela liberdade? Na primeira temporada de Endor, o personagem Nemik escreve um manifesto apaixonado sobre a rebelião. Esse discurso se torna um símbolo poderoso da luta contra a opressão imperial e pode se tornar, por que não, um símbolo da nossa luta nessa vida contra a opressão do pecado e da maldade. Haverá momentos em que a luta parecerá impossível. Eu já disse isso, sozinho, inseguro, diminuído pela escala do inimigo. Lembre-se disto, a liberdade é uma ideia pura. Ela ocorre espontaneamente, sem instrução. Atos aleatórios de insurreição estão ocorrendo constantemente por toda a galáxia. Existem exércitos inteiros, batalhões que nem sabem que já se alistaram na causa. Lembre-se de que a fronteira da rebelião está em toda parte. E mesmo o menor ato de insurreição empurra nossas linhas para frente. Então lembre-se disso. A necessidade imperial de controle é tão desesperada porque é tão antinatural. A tirania exige esforço constante. Ela quebra, ela vaza. A autoridade é frágil. A opressão é a máscara do medo. E saiba disto, o dia chegará em que todos esses confrontos e batalhas, esses momentos de desafio terão transbordado os limites da autoridade do Império. Então haverá um a mais. Uma única coisa quebrará o cerco. Lembre-se disto. Tente. Rebeliões são construídas com esperança. E que a sua esperança esteja alicerçada naquele que nunca vai frustrá-la. Gente, eu amei essa série. E logo depois que eu terminei a segunda temporada, eu fui assistir Rogue One, porque os três juntos ali formam, né? A primeira e a segunda temporada de Endor e Rogue One formam ali uma trilogia perfeita. E pra mim, na minha opinião, é a melhor trilogia, o melhor material de Star Wars que nós temos. Você também concorda com isso? Se concorda, deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você curte essas histórias onde nós podemos ver inúmeros elementos do Evangelho, te convido a assistir esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os elementos cristãos da história de Harry Potter. Ou então esse outro vídeo aqui embaixo, onde eu faço uma reflexão sobre o amor, a esperança e o tempo do filme Interestelar. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo se você gostou. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.